Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Enki, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo professor Luiz Fernando Amaral, meu xará, né? Eu também sou Luiz Fernando, apesar de todo mundo me chamar de Enki, tá? E um conteúdo em que ele fala sobre a cremação. O título do vídeo é A cremação pode afetar o espírito, né? O Luiz Fernando, ele é do canal Espírita. Então, eu nunca reagi a um conteúdo dele aqui. Não conheço o trabalho do professor Luiz Fernando, tá? Mas, de toda maneira, essa reação será uma surpresa completa para mim, tá? Em termos da linguagem, da maneira como o Luiz Fernando trata essa questão da espiritualidade. Mas antes de irmos lá para o conteúdo, eu já vou deixando aqui o meu pedido para que você deixe o seu like. Isso ajuda demais no crescimento do canal, na divulgação do nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Mas quase a metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos aqui no canal. E não esqueça de ativar a sua notificação ali para receber os avisos de quando eu libero novo conteúdo aqui. Então, para ajudar a aumentar essa produção de conteúdo, eu também peço a você que, se for possível, que se torne membro aqui do canal. Se você acha que o que eu faço aqui tem uma certa relevância, é importante, se torne membro do canal, porque isso ajuda a eu ter maior organização para a produção desse conteúdo que tem sido elogiado por muita gente aí. Então, na descrição desse vídeo tem muitas outras formas de você poder ajudar no crescimento do canal, beleza? Então, chega de blá blá blá, vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje. Pessoal, na leitura que nós iremos fazer agora, nós vamos ver que Ramatiz trabalha essa questão da cremação levando em consideração o duplo etéreo ou duplo etérico. Mas o que é isso? Ele é um corpo fluídico, uma cópia energética da pessoa. Ele não é o nosso perispírito, ele é um corpo energético que emana do nosso próprio corpo físico. Ele realiza a captação de energia vital para o nosso corpo através dos chakras, e para que o espírito se desligue completamente do corpo físico, é preciso que esse duplo etérico se desfaça. Então, Vamos lá. Eu não sabia, mas o vídeo vai conter aí, então, uma abordagem através do espírito ou da consciência que a gente conhece como Ramatiz. Ramatiz, para quem não sabe, é o nome de uma consciência cuja última encarnação parece ter sido lá na região da Indochina, ou seja, na divisa entre a Índia e a China, tá? E que tem o Ramatiz, ele tem uma pegada universalista, né? E ele tem como também parte do trabalho dele fazer com que os ensinamentos espirituais do Oriente tenham maior acesso aqui no Ocidente, e os ensinamentos do Ocidente tenham também um pouco mais espirituais, tá? Tem um pouco mais de abrangência também no Oriente. Ele, dentro de alguns dos trabalhos que ele organiza, está essa troca de figurinhas entre a espiritualidade oriental e a espiritualidade ocidental. Eu tive já a oportunidade de estar com Ramatiza muitas vezes, fiz parte dos grupos de trabalho de assistência que ele promove no dito plano astral, tá? Então eu o conheço, tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele. Então estou curioso para saber o que ele fala a respeito da cremação. Vale lembrar que provavelmente o que Ramatiz falou deve ter sido aí compilado por algum médium, e que sempre há uma, entre aspas, poluição do médium naquilo que foi recebido espiritualmente, seja do Ramatiz, de qualquer outra consciência que está desencarnada, tá? Então, todos os médiums, todos, desde do renomado Chico Xavier, todos, de alguma maneira, interferem na mensagem, porque existem os nossos filtros, os nossos paradigmas, a nossa visão de mundo, né? A gente pode, inclusive, não escutar parte da mensagem transmitida porque a gente não tem referência do assunto, digamos assim,
em nosso cérebro. A gente não tem como fazer o link da informação porque a gente não tem referência disso, tá bem? O mínimo de referência precisa ter, senão a gente corre o risco de entrar no processo imaginativo, de criar conclusões, de, enfim, né, dar forma a algo que para nós não tem forma, tá joia? Mas bora lá, vamos escutar o que o Ramatiz fala a respeito da cremação. O que foi dito aqui sobre o duplo etérico, eu vou esperar um pouco mais para ver se desenvolve para falar a respeito. Vale lembrar que aqui no canal tem um vídeo em que eu falo bastante sobre o duplo. Foi até um outro react, uma outra reação que eu fiz a um conteúdo que falava sobre o duplo, sobre o funcionamento do duplo. E lá, então, eu pude falar com um pouco mais de amplitude sobre o assunto. Se você quiser aprofundar, aconselho a procurar aqui na playlist de reações do canal esse vídeo que eu falo sobre o duplo etérico. Bora lá escutar o Luiz Fernando e o Ramatiz. Então, no outro vídeo sobre cremação, que o link está aqui na descrição e vai estar também no final, na caixinha por aqui, nós tratamos desse assunto levando em consideração as influências que o corpo físico tem sobre o espírito após a desencarnação. Eu vou dar uma acelerada só na voz, né, no tempo do vídeo aqui, para a gente ganhar um pouco mais de dinamismo na nossa. Ah, já está até acelerado, pessoal, tá vendo? Não vou acelerar mais, senão vai ficar muito corrido. Então, bora lá pro conteúdo. E hoje, então, nós vamos ver essa questão através do nosso corpo energético. Então, eu sugiro que depois que você assistir esse vídeo aqui, assista então o outro, porque um vai ser o complemento do outro. Então, a gente vai poder entender tudo sobre essa questão da cremação em relação ao espírito desencarnado. Bom, pessoal, então aqui está o material, tá? As Flores do Oriente, né? O material retirado do livro As Flores do Oriente, pelo espírito Ramatiz, médium Márcio Godinho, tá? Essas informações estão no capítulo 2, que é um capítulo sobre a cremação, o duplo etéreo e o comportamento humano. Então eu separei algumas questões aqui que estão no livro, que vai dar pra gente entender bem sobre o nosso assunto, ó. Questão 26. Podeis dar vosso parecer a respeito de práticas como a cremação humana após o falecimento dos órgãos fundamentais à vida orgânica? Resposta de Ramatiz. Antes desta explanação, nos parece coerente que compreendamos o funcionamento do duplo etéreo, que é um corpo energético ligado à estrutura perispirítica e o responsável pela maior parte do abastecimento energético dos organismos. Então vamos ver aqui o que Ramatiz fala sobre esse duplo etéreo. Questão 27. Falai-nos então sobre o duplo etéreo. Ramatiz diz o seguinte: esse corpo é o único que existe em todos os seres vivos, porque está ligado ao lado orgânico da criatura, muito embora abasteça energeticamente os corpos sutis ligados ao campo mental, é claro, daqueles que possuírem os corpos mentais abstrato e mental concreto. É a sede dos chakras etéricos ou motos vorticosos. Pessoal, se você quiser saber o que é chakras, talvez essa dúvida esteja surgindo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do canal Espírita. Eu vou deixar o link para ele aqui também aqui embaixo na descrição, tá bom? Que por Bora lá. Até agora a explicação que o Ramatiz dá tá ok, assim, no sentido de sim. Nós temos o duplo de quase tudo que é orgânico, tá? Tudo que é orgânico propaga um campo que nós chamamos de biocampo, campo bioelétrico, duplo etérico, tudo bem? E ele é oriundo das atividades celulares, tá? Então, tudo aquilo que é orgânico propaga esse campo. Havendo atividade celular, esse campo é propagado. A contraparte mais grosseira ou mais concreta desse campo é a própria expressão do campo eletromagnético, tá? Que tudo que existe, de uma certa maneira, propaga. Mas aquilo, né, os seres vivos, eles conseguem propagar esse campo para além da matéria. As coisas, de maneira geral, que não são orgânicas, né, apresentam esse campo muitas vezes circunscrito à própria matéria. E aquilo que é orgânico tende a projetar esse campo eletromagnético para além da matéria. Daí a gente entender que esse biocampo, ou campo bioelétrico, ou duplo etérico, ou etéreo, como ele está chamando, né, ser algo característico dos seres vivos. Então, nós vamos encontrar plantas que propagam um campo, a gente vai encontrar árvores que propagam esse duplo, né? Os outros animais, até mesmo algumas bactérias, né? Tudo que tem
processo de divisão celular, você vai encontrar, né, organismos unicelulares têm uma propagação de um campo que seja semelhante, tá? É um correlato, mas de maneira geral, isso que nós estamos chamando de dupletérico ou dupletério é oriundo dessas trocas que ocorrem, né? Trocas, digamos assim, dos elétrons, tá? Que ocorrem nos processos de divisão celular, por exemplo. Tudo bem? Então, até aí, ok. Mas o que ainda é um paradigma, e eu sei que é um ponto que eu atuo, que é um certo ponto polêmico, é a existência desses chakras no dito duplo. Porque os chakras, como conceito elaborado pelos antigos yogis lá da Índia, não têm uma realidade concreta. Eles não são reais no aspecto concreto. Eles são elementos simbólicos que os antigos criaram para representar determinadas possibilidades de ebulições emocionais que podem gerar maior possibilidade de sabedoria ou de obscurecimento, dependendo das emoções que estão ali em ebulição e da maneira como a gente vai se relacionar com essas emoções, tá joia? Então, assim, eu sei que tem vasta documentação de clarividentes, alguns, né, renomados, falando sobre os chakras, que os chakras estão assim, estão assado, tem ilustrações sobre como seriam esses chakras, mas do ponto de vista mais profundo, né, de quem criou esses conceitos, os chakras, eles não são concretos ou reais nesse sentido, eles são elementos simbólicos que eram colocados não só dispostos pela coluna, mas em várias regiões do corpo, com o objetivo de fazer com que o praticante espiritual pudesse ponderar sobre determinadas relações emocionais que poderiam eclodir nas experiências concretas que aquelas pessoas estavam experimentando em seu dia a dia, trazendo, ou como eu disse, uma abrangência e amplitude de percepção, ou então o obscurecimento, dependendo da relação. Então, os chakras eram elementos simbólicos que os antigos yogis usavam como um meio de ponderação sobre as suas próprias relações consigo e com o mundo que o cerca, ou que o cercava. Tudo bem? Então, vou esperar aqui um pouco mais do texto para falar a respeito da existência ou não, ou da atuação desses chakras, como ele colocou aqui, do duplo etérico. Sua vez, possuem a função de captar os fluidos cósmicos para que sejam processados e transformados em energia vital, o principal combustível da vida orgânica. Então, os chakras, eles vão captar a energia vital e trazer ela então para o nosso corpo físico, tá? O duplo etéreo começa a se formar nos primeiros momentos da concepção orgânica, quando então há o processo de ligamento do espírito reencarnante. Nele já está programado o quantum energético de que o ser precisará durante todo o ciclo encarnatório. Com todo respeito, mas não é necessariamente assim, beleza? Matiz, com todo respeito, mas não é necessariamente assim, tá? Não é. Como é que eu vou dizer isso? Não é que a gente já vem com uma carga de bateria pré-estabelecida e que a gente vai usar isso. Não é necessariamente assim, tá? A vida, ela é uma expressão contínua. A vida, ela é incessante. Ela não cessa na sua forma de se expressar. O que eu quero dizer com isso é que a partir do momento em que existe a concepção, todas as variantes genéticas, biológicas e, num aspecto mais espiritual, kármicas, estão atuando. Mas aquilo que a gente entende como expressão da vida, ela é um constante vir a ser, ela não cessa, ela não termina, tá? Então, essa dinâmica de dizer que, olha, nós encarnamos com uma certa quantidade, ou como ele colocou ali, um quantum
tá? De energia, uma certa quantidade que está aí relacionada ao período de vida que nós vamos ter, isso não procede. Por quê? Porque as relações práticas que a gente vai construir no dia a dia vão determinar a maneira como essa, entre aspas, vida vai se manifestar. Então, elementos ambientais, alimentação, o nível de estresse, os componentes que permeiam a nossa jornada vão impactar na maneira como a gente vai expressar esse potencial vital, tá? A gente pode drenar esse potencial por conta do estresse causado nas relações que a gente está tendo com o ambiente, ou então a gente pode ter uma, entre aspas, ampliação disso, né? O potencial de experimentação ou de manifestação da vida, ele ocorre de uma maneira mais livre ou menos ruidosa. Isso também pode ocorrer. Então, não é que a gente vem com uma quantidade específica de energia que é o tempo de vida que nós estamos programados a ter. Não é isso. E eu até entendo o porquê de se colocar isso no texto, tá? E aí eu particularmente acho que tem um dedo do médium. Por quê? Porque dentro da vertente mais espírita, quando se fala disso, de cremação, né? Aí se diz que pode ter o resto da carga vital enfim, né? Pode estar aí atrapalhando ou o espírito pode sofrer algumas repercussões. Tá? Então, para se validar essa teoria ou essa hipótese, né, essa explicação de que o duplo funciona como ele está colocando aqui nessa passagem do texto, faz todo sentido, tem que ser assim. Tá? Nós temos uma quantidade de vida programada, né? Se a gente morrer antes do tempo, a gente vai ficar com capa do duplo aderido e tá? E isso faz parte de uma narrativa que não reflete necessariamente a realidade. Tudo bem? Então, bora lá. É também um corpo que, com a morte física, perde o sentido de existir, uma vez que as suas funções básicas resumem-se em manter o fluxo de energia vital para o organismo. Então, à medida que há desencarnação, o corpo físico ele morre, então esse duplo etéreo ele acaba se desfazendo também. Poderíamos dizer que um dos atributos do duplo etéreo, da maior importância, é que durante a vida orgânica, principalmente nos homens e nos animais mais desenvolvidos, há uma incessante drenagem de impurezas, as quais, através das cadeias de evolução, precisam ser eliminadas, visando a sutilização e purificação espiritual. Este processo ocorre durante toda a existência corporal, mas se intensifica nos momentos em que ocorre o desencarne, perdurando até o total desligamento do espírito em relação ao corpo físico. Então é interessante, né, pessoal? O duplo etéreo ele ainda drena impurezas que poderiam prejudicar a nossa vida orgânica. E é interessante também. Vamos lá, vamos tentar colocar isso de uma outra maneira. O duplo, ele é, digamos assim, um intermediário entre o corpo físico e o dito corpo espiritual, corpo astral, tá? Sendo dessa forma, o que o duplo está acostumado a ter como fluxo são, muitas vezes, as relações que a gente vou colocar de uma outra maneira, são traduções das impressões que nós temos sensorialmente e que deflagram algum processo bioquímico que a gente vai chamar de emoções, tá? Ele vai fazer essa tradução desses impulsos físicos para percepção mais sutil ou, entre aspas, espiritual do que nós experimentamos como as emoções na sua essência. E essa conversa do duplo, ela é um caminho de ida e volta, ou seja, é um interfluxo. Porque quando a gente está numa relação, nós temos a percepção, não existe ainda um sentido de primazia, tá? Mas vamos lá. A gente tem nas nossas relações, em alguns momentos, a percepção espiritual antecedendo, talvez seja, sei lá, milionésimos de segundos antes da percepção física acontecendo. Então, os pulsos ou as propagações emocionais, elas ocorrem muitas vezes do astral para o físico, mas também ocorrem muitas vezes do físico para o astral, tá? Então, quando a gente tem a percepção de alguma relação emocional do astral para o físico, essa informação atinge o físico ou deflagra os processos bioquímicos relacionados à experiência
usando o duplo como um meio de campo, como um caminho. E o oposto também ocorre. Quando o processo é deflagrado antes no físico, milionésimos de segundos depois, quase que instantaneamente, a gente tem a propagação, a percepção disso no que seria o dito plano ou corpo espiritual, tá joia? Então o duplo ele faz esse interfluxo de pulsos emocionais e também ele está relacionado, como foi dito, tá, por conta disso, a uma projeção da estruturação disso que nós chamamos de mente. E aqui foi separado em mente concreta, em mente abstrata, mas vamos falar de mente, tá? Então, para os antigos yogis, as emoções precedem a mente. A mente surge como uma forma de criar um certo anteparo, de dar um freio na experiência para que a gente consiga, através da fragmentação, da categorização, dos processos de hierarquização, do sentido de isso é melhor que aquilo, aquilo é melhor que aquilo outro, isso aqui está adequado, isso não está. Esse tipo de hierarquização é importante para ajudar a estruturar a mente, tá? A mente no seu estado mais elementar, no seu estado mais elementar. A partir de um determinado momento, o ideal seria abandonar essa hierarquização para a percepção da realidade. Mas no seu aspecto mais fundamental, o elementar, ela existe para, de uma certa forma, criar uma contenção de fluxos de informação para que aquela consciência, ou seja, aquela mente que ainda é imatura, não fique sobrecarregada, tá? Estou falando aqui de uma forma bem resumida, rasa. Eu sei que precisaria de uma live para falar só disso, tá joia? Então, o duplo ele tem essa característica de servir como um meio de campo entre as informações que vêm do astral para o físico, do físico para o astral, ajudando nesse processo de estruturação também do que nós chamamos de mente. Beleza? Então bora lá escutar um pouco mais. Também aqui informação de que o duplo etéreo ele existe até que o espírito se desprenda totalmente do corpo físico. Então, mesmo que o corpo físico já não tenha as funções orgânicas, o espírito precisa se desprender dele por completo para que esse duplo etéreo deixe de existir, tá? Isso também não é necessariamente uma regra, tá? Quando o corpo físico deixa de funcionar, morre. As relações, portanto, de trocas celulares deixam de existir. No entanto, um campo, quando ele é propagado, ele não se desfaz de imediato, tá? Então ele vai se desfazendo aos poucos. Mas essa característica do campo, que permanece provavelmente depois de um período da morte do corpo físico, não garante que aquele resquício, não é uma garantia de que aquele resquício de duplo esteja ligado de maneira concreta àquele corpo. É só uma energia que está no ambiente. Não necessariamente ela vai estar ligada ao corpo, tudo bem? Por quê? Porque não tem mais o fator de contato que são as funções biológicas com aquele corpo, tá? Não existe mais essa ligação com o corpo, no sentido desse lastro. Então é como se ficou ali no ambiente, ficou, entre aspas, uma névoa que pode envolver o corpo, tá? Mas não necessariamente tem ligação mais com o corpo. Então, uma consciência, quando ela desencarna, ela não vai se desencarnar ou estar realmente fora do corpo quando ela se libertar do processo de ligação com o duplo. Isso não é uma regra. Pode acontecer? Pode, mas não é uma regra. Por quê? Porque muitas vezes essa ligação do corpo espiritual com o duplo se dava pela dinâmica do próprio campo enquanto o corpo estava vivo. A partir do momento que o corpo não está mais vivo, os elementos que sustentariam essa ligação deixam de existir. Então, por mais que o campo residual possa permanecer, a ligação do corpo, do dito corpo espiritual com o corpo físico, ela se desfaz, tá? Por mais que ainda tenha um resquício. A gente pode ter, nesse momento, né, como acho que foi especulado no texto, talvez algumas possibilidades de deflagrar de memórias, de pulsos emocionais,
de algumas outras coisas que ainda fazem parte da característica, digamos assim, da memória daquele duplo, ok? Mas isso não significa que o dito corpo espiritual ou astral esteja ligado àquele campo, tá? Não procede, tá? Mas vamos lá, vamos escutar mais. Se for o caso, eu vou aprofundando. Após o falecimento orgânico, o corpo físico não servirá mais ao espírito, senão para ser o depósito de todas as suas impurezas energéticas. Há então um período de hiperatividade do duplo etéreo, que varia de acordo com cada ser, que pode levar até cerca de 3 meses, por exemplo, se a morte corpórea for provocada por doenças graves, ou cujo início se deu pela intensificação da drenagem energética ocasionada pelo duplo etéreo. Há casos em que este processo é mais rápido, podendo durar apenas algumas horas, se for por morte natural, principalmente se o indivíduo não era vicioso. Mas então, pessoal, não quer dizer que a pessoa que estava doente vai precisar 3 meses para ser cremado, tá? Porque em muitos casos, mesmo a pessoa que tenha desencarnado devido a uma doença, o duplo etéreo dela pode durar apenas algumas horas se o espírito dessa pessoa se desprender do corpo físico em algumas horas, em alguns minutos ou em alguns dias, tá bom? Então vamos lá. É uma possibilidade e não necessariamente uma verdade. Nesse processo hipotético que ele colocou aqui, né, de uma pessoa ter desencarnado por uma morte violenta, digamos assim, a capa do duplo que fica, ela pode, não é uma norma, ela pode encontrar, digamos assim, uma sobrevida se o corpo espiritual, se a consciência que tiver ali aderida ou próxima àquele campo, criar uma relação emocional com esses resquícios de pulsos emocionais que deflagram memórias naquela consciência. Então, só para ser mais claro e mais didático, quando o corpo físico morre, esse resquício de duplo que pode ficar, ele já não tem mais ligação direta com o corpo, tá? Não existe no dinamismo da fisiologia do corpo físico algo que ocorra que gere um fator de, digamos assim, atração daquele campo, daquele duplo com o próprio corpo. Então, não havendo mais esse fator, o que sobra é como uma névoa, é só um resquício. Esse resquício, por conter as características das dinâmicas emocionais da consciência que habitava aquele corpo, tá? Ele vai ter então a capacidade de deflagrar pulsos, tá? Ou gatilhos de memória na consciência desencarnada, se ela ainda estiver perto do corpo. Isso pode ocorrer. E aí a gente pode levantar a hipótese de que várias pessoas, quando estão em processo de desencarne, começam a se lembrar da sua vida como um filme, blá blá blá. Isso pode estar, não estou dizendo que esteja, é uma possibilidade, pode estar atrelado a essa capacidade de reter uma característica emocional que pode deflagrar esses gatilhos de memória na consciência quando ela está se desprendendo do corpo físico no processo do desencarne. Tá? Isso é uma possibilidade. Mas não, não, não é, não é que não seja verdade, mas não é norma que este campo possa ficar por muitos meses, tudo bem? Ao redor do corpo de uma pessoa que desencarnou. A gente pode ter, em casos mais específicos, uma percepção de um campo, né, desse campo envolvendo o corpo de alguém que desencarnou há muito tempo, por vou dar aqui de maneira simplificada, dois motivos, ou duas variáveis. Primeiro, a pessoa que desencarnou fez isso de um processo deliberado e, portanto, ela tinha maior sabedoria, ela manjava dos Paranauê, como foi, por exemplo, o caso do Paramahansa Yogananda, que depois que desencarnou, o corpo dele se manteve intacto durante muito tempo, né? E ainda exalando um perfume, segundo algumas pessoas, perfume de rosas, tá? Não estava lá para confirmar se isso ocorreu ou não, mas o fato é que o corpo ficou muito tempo preservado. Tá? Então, o Paramahansa Yogananda, ele manjava dos paranauês bioenergéticos, ele sabia movimentar muito bem essa energia
E o processo de desencarne dele foi consciente, ele avisou, falou, olha, estou abandonando meu corpo, tá? E fez lá uma prática yogi, que comumente é chamada de Mahasamadhi, e abandonou o corpo de maneira consciente. Já tinham pessoas com ele no mesmo ambiente, tá? Ele fez isso de maneira consciente, tá joia? Então, nesse caso, houve deliberadamente a ação de alguém que tinha sabedoria e técnica para fazer esse processo. Em outros casos, o que pode ocorrer, que é uma possibilidade, é que essa capa de memória emocional que permeia, né, que é parte que é parte desse duplo que ficou no período do desencarne, isso pode ser alimentado e alimentar num processo de retroalimentação alguns bolsões emocionais que podem se formar ou que existem ao redor daquele local onde a pessoa foi sepultada ou enfim, tá? De uma outra maneira, aqueles lastros de memória emocional que permeiam o duplo, eles podem deflagrar os gatilhos de memória não só na consciência que acabou de desencarnar. De repente a pessoa acabou de desencarnar e já está em outro local, tá? Mas por outras consciências podem observar aquele registro emocional que permeia aquele resquício de duplo e por, como é que eu vou dizer isso? Ela vai observar essas tendências emocionais como modelos e fazer as ligações com seus próprios conteúdos, e assim criar uma maneira de manter ou sustentar aquele campo de alguma forma, tá? Pode ser de uma maneira não lúcida, como na maioria das vezes é, tá? Mas pode ser infligindo deliberadamente a relação daquele bolsão emocional com outras pessoas que estão encarnadas, com o ambiente, né, se tiver uma árvore, enfim. Lembra que tem que ter matéria orgânica, tem que ter atividade biológica para essa propagação do duplo, de alguma maneira, ocorrer. Então, nesse segundo caso, para ser mais direto e mais claro, o que ocorreria seriam processos que a gente poderia classificar como processos de magia. Não no sentido como a gente vê das pessoas fazendo, né, palavras mágicas, nada disso, mas é um processo em que as consciências, mesmo sem saber, mesmo de uma maneira inconsciente, elas podem estar gerando uma troca na dinâmica energética dos ambientes para sustentar um estado emocional que para elas faz sentido, para elas é necessário. Então ela pode começar a fazer um movimento de drenagem energética, drenagem de duplo de outros locais, de outros ambientes, tá? E aí a gente pode ver que tem lá um corpo que tem o duplo sustentado por meses, tá? Isso pode influenciar a consciência que desencarnou, a consciência que fazia parte ou era, entre aspas, a dona daquele duplo? Pode, mas é pouco provável, tá? Se a consciência normalmente, ao desencarnar, ela se desprende muito rápido, né? Na maioria esmagadora das vezes, ela se desprende muito rápido e vai para onde ela tem que ir, tá? Mas que essa capa de duplo que sobra pode ser utilizada em processos magísticos, tá? E aqui eu estou falando com muito pé no chão, no sentido de não são entidades do umbral que vêm e magos e que vão mexer e blá blá blá. Não. Às vezes pode ser essas simples dinâmicas emocionais que algumas consciências que ainda estão com muito ruído acabam gerando, porque observam naquela, entre aspas, memória que penetra ou permeia aquele duplo, observam ali modelos, arquétipos, vamos colocar assim. Então elas passam a se relacionar com aquele pulso através com aquele duplo, através desses pulsos, desses modelos, tá? Isso dá uma sobrevida, porque durante essa relação, esses movimentos de troca dessas dinâmicas energéticas com o ambiente
podem gerar aí o que eu chamei de processos magísticos, né? E aí o duplo vai ficando por mais tempo. Isso é uma possibilidade. E como eu disse no início dessa pausa, são casos muito específicos, muito específicos. Não é a norma, não é algo comum, mas pode ocorrer, tá joia? A questão 31. Já que o duplo etéreo possui esses atributos, haveria algum prejuízo ao espírito se houvesse o processo de cremação do corpo físico já falecido? Olha só o que Ramatiz respondeu. Este assunto é deveras delicado. Não se trata de algo prejudicial ao espírito, uma vez que é praticado há milênios no Oriente, mas deve-se respeitar todo o processo de hiperatividade pelo qual o duplo etéreo passa quando ocorre o falecimento do corpo físico. Como foi mencionado, há muitos casos onde essa hiperatividade se encerra em apenas algumas horas e já é possível então submeter o cadáver à cremação. Em outros casos, mais demorados, a hiperatividade pode durar mais tempo. Este processo é muito interessante se observarmos toda a atividade do duplo etéreo e, após concluir sua tarefa, desintegra-se aos pouquinhos, para então unir-se novamente ao cosmos, e as energias deletérias drenadas do perispírito e injetadas no cadáver, por sua vez, são absorvidas pelo magnetismo do planeta, passando também pela reintegração cósmica. Bora lá. Também, tá? Não é uma verdade absoluta, ou seja, não é uma regra de que todos os nossos, entre aspas, males ou pecados, né, as coisas deletérias, sejam drenadas pelo duplo e projetadas no corpo físico na hora da morte, tá? Não é assim, é até onde a minha experiência pode ter me levado, tá? Porque se fosse dessa forma, né, as pessoas, ao desencarnarem, estariam melhores, estariam libertas de alguns preconceitos, de algumas formas de enxergar a realidade que os cercam. E, na verdade, não é assim que ocorre. As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas após o desencarne. A sua visão de mundo, a sua estruturação mental continuam muito semelhantes àquelas que elas tinham enquanto encarnado. É claro que o baque de se perceber para além da materialidade ou na continuidade da vida física muda a perspectiva da gente, né? Quando a gente tem essa clareza, essa confirmação de que nós não morremos, é claro que a perspectiva que a gente tem de realidade sofre um impacto, mas os valores, aquilo que a gente tinha de julgamento sobre determinadas coisas, o que nós chamamos de moral, os nossos princípios éticos, essas coisas permanecem mais ou menos intocadas. É claro que as dinâmicas da nova relação no dito plano astral vão gerar, em algum momento, essas mudanças de perspectiva. Mas num primeiro momento, nós carregamos toda essa bagagem. Então, não é de todo verdade dizer que quando a gente desencarna, né, o duplo faz um processo de drenagem dessas coisas mais deletérias e projeta no corpo do corpo físico. Pode ocorrer em alguma medida? Pode, mas não é da maneira como está sendo propagado, né, no texto. Enfim, é algo para a gente ponderar aqui usando o discernimento, tá? Então, bora lá, vamos escutar um pouco mais. Na Índia, é costume deixar o cadáver ao ar livre, sem urnas ou coisa que o valha, durante dias, até que o processo de drenagem ocorra por completo. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Simples assim, não é verdade. Se busca fazer o processo de cremação o mais rápido possível. O mais rápido possível. Lembre-se de que esse é um processo que é milenar na Índia. Milenar. Mais de 4.000 anos antes de Cristo, esse processo já existia. E a gente está falando de um local ou de uma situação em que o cheiro de qualquer animal morto atrai predadores. Tudo bem? Então a gente está falando de um contexto em que, lá na Índia, por exemplo, tem leopardo, tem tigre, né? Haviam leões, não sei se já foram extintos lá, mas vocês entendem? Tem urso, lobo. Então, dentro do contexto, por isso que eu falo, a gente tem que ter
a clareza do contexto histórico, de como as coisas funcionavam. Senão, a gente pega o nosso modelo de pensar atual e projeta para 4.000 anos lá para trás, achando que está tudo bem. Não, a gente precisa fazer a contextualização. Então, esse processo de cremação na Índia, tá? Ele era feito o mais rápido possível. O mais rápido possível. A gente tem que lembrar da propagação de doença, de um monte de outros fatores que eram observados na realidade material concreta para que esse processo de cremação fosse o mais rápido possível, tá? E num aspecto mais espiritual, vamos colocar assim, as pessoas que eram tidas como sábias, as mais sábias, elas não eram cremadas, elas eram enterradas. Não sei se vocês sabem disso, mas os grandes sábios, na maioria das vezes, eles não eram cremados, eles eram enterrados. Principalmente os adeptos da tradição lá do sul da Índia, os Siddhas, tá? Eles eram enterrados, porque existia a crença de que aquele corpo era como se fosse uma antena, né? Uma antena de propagação da sabedoria daquele cara que acabou de desencarnar, tá? Então eles não cremam todo mundo. As pessoas que são tidas como mais sábias, no sentido assim, são realizados, eles não são cremados. Tem as exceções, como por exemplo o próprio Paramahansa Ramakrishna, que foi cremado, tem as suas exceções, né? Porque isso é um elemento cultural também, isso que eu estou falando. Tá? Em muitos lugares é visto dessa forma. Como eu disse, no sul da Índia, na região de Tamil Nadu, se enterra. Os grandes mestres são enterrados, eles não são cremados. Tudo bem? E se eu não me engano, acho que crianças também não são cremadas, mas aqui eu estou só especulando. Em alguns lugares, o corpo desses sábios eles são afundados em algum rio sagrado, tá? Como foi, por exemplo, o caso do Trailanga Swami, lá na região de Benares, ou Varanasi, como é chamado hoje. O caixão dele foi submerso, né, no rio Ganges. Tá? Então, existem diferenças aí, mas falando de uma maneira bem prática e direta, por conta dessas questões mais materiais, se busca enterrar os corpos o mais rápido possível. Tudo bem? para só depois darem o derradeiro encaminhamento através de rituais ligados a seus costumes. Os prejuízos de uma cremação Vamos lá. Os rituais são feitos. Isso continua. É feito lá o ritual, tudo, mas eles buscam cremar o mais rápido possível. poderiam ser desastrosos para o espírito se este ainda estiver ligado ao corpo que ocupou quando encarnado. Em casos de suicídio, onde o duplo etéreo sofre uma espécie de apagão súbito e onde os chakras também passam por este choque, a drenagem se torna impossível e por muito tempo o espírito poderá se ver preso ao corpo, sentindo todos os momentos da putrefação. Isso não procede. Tá? Isso não procede. Não procede. Existem situações que são exceções em que isso pode acontecer, mas a norma é que num processo de suicidância que ele falou aí, a consciência se desprende de uma maneira muito rápida do corpo, tá? Ela se desprende. Não existe essa ligação. Por tudo aquilo que eu já expliquei, tá? Esse possível resquício de duplo, quando fica, tá? Ele não tem mais ligação com o corpo em si. Não existe mais fator de atração daquele campo com o próprio corpo. Portanto, aquilo que eu vou tentar dar um exemplo aqui. Quando você pega um tapete que está com poeira e bate né, o tapete, você vai limpar, sobe aquela nuvem de poeira. Aquela nuvem de poeira, apesar de ser oriunda do tapete, já não tem mais ligação com o tapete. Se você tira o tapete, ou seja, você põe o tapete em outro lugar, o ambiente onde você bateu aquela poeira vai estar permeado com aquela poeira. E aquela poeira vai ficar por ali decantando, vai ser carregada pelo vento, ou seja, outros processos naturais vão ocorrer e ela vai se dissipar.
tudo bem? Então, mantidas as devidas ligações aí, na hora do desencarne do corpo, se sobra uma propagação de campo, é como essa poeira que levantou quando eu bati o tapete, tá? Aquele resquício de campo não tem uma ligação direta com o corpo. Não existe mais uma ligação direta com o corpo, tá? Porque não tem as dinâmicas biológicas para fazer com que essa, digamos assim, assinatura energética se conecte com o aparato material, tá? Então, mesmo que você creme o corpo, aquele duplo não vai ser, aquele resquício de duplo não vai receber impacto da cremação, mas é muito mais provável que ele se dissipe mais rapidamente durante o processo da cremação, tá? Por conta das dinâmicas do próprio momento, esse duplo tende até a dissipar mais rapidamente, né? Do cremamento não, da cremação. Pode dissipar mais rapidamente, tá? Por conta das variações energéticas no que se refere à própria dinâmica de campos que vão ocorrer pela propagação do evento ali, da cremação, tá? Então, não procede essa informação, tá? Não procede. Pode ocorrer, se ocorrer, é exceção, não é regra. Até que, apresentando condições, receba o auxílio dos irmãos socorristas e consiga se desligar do cruel destino que buscou para si próprio. Há também os casos de mortes trágicas, mas em sua maioria, a espiritualidade já está acompanhando os desencarnantes para que estes sofram o mínimo possível com o traspasse. Bom, pessoal, então nós já sabemos que o espírito desencarnado guarda por um tempo muitas sensações do corpo físico, sensações que ele tinha quando reencarnado e algumas vezes sensações daquilo que acontece ao seu corpo físico após a desencarnação. Isso pode ocorrer? Pode. Ocorre com uma certa frequência? Sim, ocorre, né? Porque é um processo de transição. Agora, essas sensações, elas têm uma origem muito mais psicológica do que elas serem reflexo de alguma atuação de um campo, né, no dito duplo, né, o dito duplo, sobre o corpo espiritual. Isso pode ser só uma ligação psicológica, emocional com o processo reencarnatório. Não necessariamente tem a ver com campos ou com qualquer coisa nesse sentido, tá? De ligação com o corpo físico. Não é assim, pelo menos na minha experiência, tá? Estou trazendo aqui isso como uma possibilidade para uma reflexão, para uma ponderação, e não como uma verdade absoluta. Veja a questão 151 do livro O Consolador, onde Emmanuel, através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier, nos fala sobre isso. Veja só. Questão 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Resposta. Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Isso é uma perspectiva, é um ponto de vista, a gente precisa entender que isso sustenta uma determinada narrativa, ou um viés de observação das interações espirituais, tá? Na prática, não é assim que funciona, pelo menos na minha experiência. E eu posso dizer a vocês que eu tenho uma certa experiência com os processos de desencarne, tá? Espiritualmente falando, óbvio. Inclusive, lembro de alguns dos meus processos de desencarne. Tá? E digo tranquilamente, na minha última encarnação, por exemplo, lá na Índia, que eu não sofri nada com o processo de cremação. Nada. Tá? Então, não é o que a gente observa na prática, pelo menos não é o que eu tenho observado na prática. Tá? Me parece que o texto ele serve ao propósito de chancelar determinadas partes de algo que é uma doutrina, né? Que precisa de uma determinada forma de expressar a realidade para se sentir ou se fazer coerente ou para se
fazer, sei lá, válida, tudo bem? Mas bora lá. Então, pessoal, para o espírito daquele que foi materialista, é provável que a cremação do corpo físico traga sim alguma repercussão. Mas então, seja em qual situação for, Emmanuel nos esclarece que é prudente esperar 3 dias após a desencarnação para que o corpo físico seja cremado. Assim, os riscos do espírito sentir qualquer coisa em razão da cremação é minimizado. Mas, pessoal, e durante a pandemia da Covid-19? Nós vimos que muitos corpos eram cremados quase que imediatamente após a desencarnação. Nesse caso, pessoal, da pandemia, desse flagelo destruidor, os espíritos nos disseram que nos crematórios haviam equipes de socorristas para desligar o espírito do corpo físico, pois aquele foi um período de exceção. Então, fique tranquilo quanto a isso. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal. Bom, pessoal, é isso, né? Essa informação que ele passou sobre equipes, né, ajudando no processo que ocorreu aí na pandemia, ela não é algo exclusivo daquele momento, e como eu já disse em um outro vídeo que eu reagi sobre uma fala do Saulo a respeito dos suicidas lá no umbral, né? Normalmente, o processo do desencarne ele tem uma assistência, mas não no sentido como a gente imagina espiritualmente, de que, pum, você desencarnou, já tem alguém ali, né? Mas existe uma assistência no sentido de ambientar aqueles que estão, entre aspas, chegando, retornando ao plano astral, a nova realidade. Isso ocorre, tá? Não é uma coisa que eu posso dizer assim, automatizada, tá? Mas existe esse movimento de acolhimento das pessoas quando elas desencarnam para fazer sua ambientação. A gente pode chamar isso, dependendo da vertente aí de trabalho de assistência espiritual ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas é só, na verdade, uma frente de trabalho que existe no dito plano astral, tá? Não é nada demais, não é nada feito por mentores, amparadores, muitas vezes são pessoas comuns como eu e você que estão trabalhando, tá? É uma função que se exerce da mesma maneira que muitos médicos ou enfermeiros e outros funcionários do ambiente hospitalar estão ali fazendo um trabalho e, na medida do possível, né, são acolhedores, exprimem respeito por todos aqueles que estão ali naquele ambiente, né? Falando, por exemplo, do ambiente de um parto, né? Pegar o outro ponto, né? A outra ponta. Né? Então, as enfermeiras, os atendentes, todo mundo está ali com, né, a premissa de um bem-querer, de acolher aquele que está chegando, mas todos estão ali trabalhando. Tá? Não são mentores, não são nem tampouco sábios nesse sentido mais profundo da vida. Tá? Então, mantidas as devidas proporções aí, na contraparte astral existem pessoas, existem equipes que trabalham de maneira correlata que eu coloquei, né, recebendo consciências que acabaram de desencarnar ou que, por exemplo, podem ter tomado consciência do que está ocorrendo e precisam ali de um acolhimento e de uma orientação, tá? De novo, não necessariamente são mentores, amparadores, muitas vezes são pessoas que têm um conhecimento técnico, que têm uma clareza do que está acontecendo e que exprimem ali a sua competência na hora de fazer esse acolhimento. Tudo bem? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse react e a gente se vê numa próxima. Aliás, bora lá, se inscreva, deixe seu like, pedindo de novo a vocês tudo aquilo que um canal de YouTube precisa para a sua sobrevivência. Ajuda esse canalzinho pequeno aqui a crescer, tá joia? Lembra que você pode estar sendo aqui um dos pioneiros, né? Quem sabe um dia esse canal tem mais de 50 mil inscritos. Então, lembra que você foi um dos pioneiros a se inscrever, dar like, tá? E ajudar o canal a crescer. Mais obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.